1. Interesse, interesses coletivos e interesse público. 1.1 Considerações gerais. Antes de adentrarmos no estudo do direito ambiental propriamente dito, é de suma importância uma correta compreensão de um conceito que, embora não lhe seja exclusivo, apresenta-se como seu epicentro, seu núcleo, sua raiz estrutural, o interesse difuso. Comecemos pelo estudo do interesse. 1.2 O conceito de interesse. 1.2.1 A estrutura do interesse, seus elementos. 1.2.1.1 Etimologia. A palavra interesse tem uso corrente no nosso cotidiano. Porquanto tenha uma conceituação aparentemente difícil, o seu sentido pode ser facilmente intuído, motivo pelo qual a ninguém precisa ser dito o que significa ter um interesse num livro, numa pessoa, num programa de televisão, num alimento, etc., porque a compreensão de seu significado é de fácil percepção. Realmente, o interesse é assim, conteúdo mais facilmente intuível do que definível, e talvez isso se explique pelo fato de que interesse é um vocábulo que não se define por uma só palavra, senão porque traduz a ideia de relação entre dois entes. Não existe interesse intransitivo. Aliás, não é por outro motivo que a própria origem semântica do vocábulo vem demonstrar justamente que seu sentido está ligado à ideia de estar entre. 1.2.1.2 Relação do sujeito com o objeto. Assim, ainda que por metonímia tenha seu significado semântico sido adulterado, o vocábulo interesse não deixa escapar de seu sentido a noção de ligação entre um sujeito e um objeto, compreendido este último em sentido lato. O vocábulo não é intransitivo, não basta em si mesmo, e pede, necessariamente, uma complementação que possa identificar o bem sobre o qual recai o empenho, a vontade, enfim, o interesse. Portanto, tentando ser ainda mais didático, o interesse é uma relação entre um sujeito e um objeto. Essa relação tem por ponto de contato a aspiração do homem acerca de determinados bens que sejam aptas à satisfação de uma exigência sua. 1.2.1.3 Juízo de valor que motiva a relação entre sujeito e objeto. Feita essa dissecação do conceito de interesse, fica claro que no seu esqueleto estão presentes, um sujeito com necessidade, e um objeto idôneo para satisfazer essa mesma necessidade. Entretanto, há mais um elemento que precisa ser considerado, responsável por dar alma à ossatura mencionada, o juízo de valor do indivíduo acerca da sua necessidade e na consideração de que um determinado bem é apto à satisfação da necessidade. Trata-se, segundo pensamos, de um de seus elementos estruturais mais importantes. 1.2.1.4 Etapas na formação do interesse. A formação do interesse se dá de forma quase instantânea, sendo dificílimo, se não pelo critério lógico, separar as etapas de sua realização. Vejamos. 1. Captação, percepção sensorial, de determinado aspecto da realidade. 2. Identificação de uma necessidade. 3. Identificação de que um objeto seja apto a satisfazer aquela necessidade. É claro que essas etapas ocorrem instantaneamente, num juízo de valor único e temporalmente inseparável, de modo que, uma vez identificada a necessidade, já se sabe qual objeto será capaz de saciá-la. O mais interessante é que nesse momento já se antevê o resultado, obviamente ainda não concretizado. Aliás, é exatamente porque se antevê o resultado que se julga, valoração, ter interesse numa determinada coisa ou bem específico. 1.2.2 Os aspectos subjetivo e objetivo do interesse. Feitas as considerações anteriores, percebe-se que na estrutura do interesse existem, basicamente, dois elementos, um sujeito, necessidade, e um objeto, apto a satisfazer a necessidade. O primeiro elemento denomina-se aspecto subjetivo, e o segundo, aspecto objetivo do interesse. 1.2.3 A diferenciação do interesse em individual e coletivo em razão do objeto ou do sujeito. Quando pretendemos classificar um interesse como coletivo ou individual, devemos ter atenção redobrada para saber se os termos individual e coletivo, que classificam o interesse como tal, referem-se ao seu aspecto subjetivo ou ao seu aspecto objetivo.
Tentando ser mais claro, a pergunta que deve ser feita é a seguinte: um interesse é considerado coletivo, não individual, pela indivisibilidade do seu objeto, que ao satisfazer o interesse de um ou todos o faz por causa da raiz indivisibilidade do objeto única, ou pela soma de vontades dos sujeitos, aspecto subjetivo. Bem, sabemos que a resposta a esta indagação é um nó daqueles, cujo desate não é fácil. Trata-se de um problema que mesmo os juristas italianos, embora avançados no seu estudo, ainda não conseguiram dirimir, não nos sendo permitido afirmar que exista um conceito sedimentado. Resta-nos, portanto, adotar esta ou aquela posição, tendo em vista o direito positivo brasileiro. Antes disso, porém, precisa ser mencionado o fato de que o problema acerca da caracterização do que seja o interesse coletivo, sob uma perspectiva objetiva ou subjetiva, deve ser estudado dentro do contexto sócio-histórico e cultural em que se vive. Não adianta tomarmos como premissas verdadeiras, dissociadas da realidade contemporânea, por exemplo, regras e conceitos pensados para uma realidade de quase um século atrás. Ora, quem antes poderia imaginar que o nosso tempo de vida no planeta estaria em contagem regressiva, dado o fato de os bens ambientais não serem, como outrora se pensava, inesgotáveis? Quem poderia imaginar que uma mesma conduta de um fornecedor poderia afetar milhares ou milhões de pessoas? Que o dano poderia se dar em tempo real, por intermédio de meios de comunicação que passam informações instantâneas? Enfim, é sob esse matiz, parece-nos, que a análise do conceito de interesse coletivo deve ser feita. Sim, entendemos que pretender sustentar que o interesse coletivo refere-se a fenômenos corporativos, como mera soma de interesses individuais, é negar a realidade que se vive e na qual existem interesses de toda ordem que superam a noção do indivíduo, centrando-se num ideário que transcende a noção egoística e repousa na esfera transindividual. Há que se dizer ainda que essa noção transindividual, supraindividual ou metaindividual, deve ser assim entendida não apenas porque em muitos casos os interesses são de titulares indeterminados, ou indetermináveis, mas, principalmente, e este parece ser um ponto nodal, porque não pertencem ao indivíduo considerado egoisticamente, mas, sim, como integrante de um corpo, de uma categoria, ou até mesmo como membro da sociedade coletivamente considerada, cidadão. Antes, portanto, de adentrarmos no estudo das definições dadas por nosso direito positivo aos interesses coletivos lato sensu e suas subespécies, interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, importante nos determos um pouco mais na análise das transformações sociais que fizeram com que a categoria ganhasse tanta importância. 1.3 As transformações sociais que derrubaram a summa diviso, o surgimento dos interesses coletivos lato sensu, difusos, coletivos e os individuais homogêneos. Para demonstrar toda a transformação que o mundo vem sofrendo desde o século passado, basta que façamos, sem muito esforço de memória, uma breve lembrança de como era a nossa vida há 20, 30, 40 ou 50 anos. Não seria necessário aqui documentá-la com dados estatísticos, justamente porque a nossa geração e a de nossos pais foram ou ainda são testemunhas aquelas, ou melhor, personagens vivas dessa transformação. Pense no seguinte: como se fazia para comprar um terno há 30 anos? Certamente, bastava ir à casa de seu alfaiate ou da costureira da família, ou eles fariam a visita para tirar as medidas, depois de uns dias fariam a prova, e, pouco tempo depois, a roupa estaria pronta e sob medida. Não que não seja possível fazer isso hoje, mas tal fato fica adstrito a uma parcela mínima da sociedade. Estamos hoje diante de um consumo em massa, com produção em massa, e não há tempo nem dinheiro que nos faça lançar mão de um custo tão caro para se ter algo que se compra hoje até sem sair de casa, por intermédio de um computador. Se preferir, pense de outro modo, tente se lembrar daquele local em que você pescava há 20 anos e pense como está hoje. Ainda existe o local? Se existe, é possível o acesso. Ainda há peixe? Se existe o peixe, está apropriado para o consumo. Vê-se que o direito do ambiente, a sua preocupação, não é a mesma de outrora, justamente porque se descobriu que os bens ambientais têm titulares, sua fruição é comum, sendo eles esgotáveis.
A rebelião das massas, a multiplicação dos direitos e a massificação social, expressões que rotulam o fenômeno de transformação social, política, econômica e cultural, que modificou o mundo no século passado, foram mais do que suficientes para definir um novo conceito de Estado, como ficção jurídica criada para permitir que o homem conviva harmoniosamente em sociedade. Essa mudança na concepção de Estado deve ser entendida corretamente, porque é justamente essa transformação que nos permitirá entender em que ponto emerge a necessidade de redefinir conceitos, como o de interesse público. Hoje, não se pode ignorar que a presença e a intervenção do Estado em todos os setores da sociedade é algo que pulula, que é evidente. A par disso, nenhum instituto do direito, repita-se para ficar bem claro, absolutamente nenhum instituto do direito, pode ser estudado sem essa perspectiva. Aliás, aí reside, hoje, uma das maiores dificuldades do operador do direito, pois comumente se vê diante de um arsenal de leis postas que foram feitas sob uma axiologia liberal e, frequentemente, tem que sugar da nova ordem constitucional os princípios de um Estado social antes de aplicar ou invocar a aplicação da lei ao caso concreto. Vivemos uma cultura de princípios, já que os comandos abstratos são insuficientes para prever ou resolver as situações da vida numa sociedade reconhecidamente de desiguais. Retornando ao que foi dito, e intuindo o problema com quase meio século de antecedência, Mauro Capelletti detectou o problema com uma célebre frase: de quem é o ar que respiro. O autor procurou demonstrar que a dicotomia entre o público e o privado, a suma diviso, já não mais atendia aos fenômenos de massa. O que quis dizer Capelletti é que a definição do que é público não pode ser mais por negação aquilo que seja privado, e vice-versa. Afinal, nesse meio entre o público e o privado, muita coisa passou a ter visibilidade para o direito, criando a necessidade de que revisitemos uma série de conceitos. Torna-se, por exemplo, obsoleto o art. 98 do Código Civil, que define como bens públicos aqueles que não são particulares. 3. Embora de concepção romana, a divisão entre público e privado tornou-se ostensiva e imperativa com a formação do Estado liberal, desenvolvido para atender ao anseio de uma nova classe que se erguia ao vértice da pirâmide social surgida com a Revolução Francesa, a burguesia. Essa nova classe, detentora dos meios de produção, que a partir de então alcançava o poder, fez desenvolver a formação de um Estado preocupado com o laissez-faire e laissez-passer. Quanto menos o Estado interviesse no domínio econômico, maior e melhor seria o seu papel no atendimento da isonomia, todos deveriam ter as mesmas chances, e a intervenção do Estado poderia ferir a igualdade e da liberdade de cada indivíduo. É possível, portanto, extrair a suma de que no Estado liberal a participação deste ente supremo deve se dar por abstenção, omissão, como um dever negativo, qual seja, não pode interferir na liberdade individual. Em outros termos, caberia ao Estado, como ente soberano, tão somente evitar que as liberdades individuais fossem cerceadas. A esfera de proteção era o indivíduo egoisticamente considerado e tudo se dava em função disso. Sob esse matiz, faz todo sentido uma divisão estanque entre o público e o privado, tudo aquilo que não fosse privado seria público. Certamente, diante desse quadro, não se poderia pensar em direitos coletivos, organizados ou não, situados nesse hiato, público/privado, primeiro porque qualquer modalidade de organização seria vista como afronta à liberdade individual e à isonomia entre os homens, depois porque o interesse público só existia em função da asseguração da liberdade individual. A transformação do Estado liberal em Estado social deve-se a uma série de mudanças de comportamento, inclusive do próprio sistema capitalista, que passou a ser refém da necessidade de proteger em certa dose o trabalho humano que explorava, o lado social, porque, em última análise, dele dependia para a formação da riqueza e a manutenção do status quo. Como consequência natural do capitalismo e da exploração do trabalho, além da necessidade de se criar um Estado intervencionista, que passasse a buscar uma isonomia real e saísse da imobilidade assassina do liberalismo, é claríssimo nesse período o desenvolvimento de corpos sociais intermediários. A finalidade da atuação deles seria resguardar uma coletividade, em prol de interesses comuns, e, mais ainda, servir como freio e contrapeso nas negociações e discussões com o detentor da produção. Também aqui, nas searas trabalhista e previdenciária, tem-se a fonte dos direitos coletivos, tutelados de forma organizada pelos corpos representativos de grupos e categorias.
Aqui já se fala em interesses e direitos que ultrapassam a esfera egoística e individual de cada membro do grupo e que recaem sobre um grupo, categoria ou classe, vistos em sua unidade. Nesse processo de mudança, destaca-se o importante e pioneiro papel das Constituições, do México em 1917, de Weimar em 1919, da Polônia e da Iugoslávia em 1921. Disso resulta bem claro que, se em relação aos direitos individuais o comportamento do Estado é marcado por um não fazer, no que se refere aos direitos sociais o seu papel é intervencionista, atuante para a implementação dos referidos direitos, inclusive à custa de sacrifício ou limitação legal e legítima de certos direitos individuais. 4. Não obstante o reconhecimento desse duplo papel do Estado, pensamos que a evolução não deve parar por aí, e, mesmo em relação aos direitos e garantias individuais, não existe mais espaço para uma atitude apenas de respeito por parte do Estado, que deve intervir, sim, para implementá-los se preciso for. Hoje, em prol da isonomia real, deve o Estado, legislador, juiz e administrador, intervir para desigualar em prol da igualdade social, da verdadeira justiça como bem comum. Fica, então, a pergunta: qual a relação do que foi exposto, acerca das transformações por que passou o Estado, com a definição dos chamados interesses meta-individuais? Ora, deve ser dito que foi justamente a partir da preocupação de se trazer uma prestação positiva do Estado na seara social, garantindo condições mínimas de qualidade de vida ao povo, como saúde, lazer, segurança, infância, juventude, etc., que surgiu a necessidade de se identificar quais seriam os titulares e a natureza desses direitos, ou interesses, que buscam sair da abstração para um plano concreto e palpável. É nesse diapasão que se acende a discussão entre interesses difusos e interesses públicos. Seriam estes um gênero do qual aqueles seriam espécies? Existe interesse público diante do surgimento dos interesses difusos. É o que passamos a analisar, não sem antes nos debruçarmos sobre os interesses coletivos lato sensu. Portanto, resumindo, tem-se que o novo papel do Estado, atuante em prol de uma igualdade de direitos e garantias sociais, obrigou-o a intervir em todos os setores da sociedade. Ao mesmo tempo, esses mesmos setores que exigiam tais direitos passaram a agir em grupos e categorias. O dever estatal de dar e prestar tais direitos então exigidos pela coletividade fez com que todos os setores da sociedade fossem afetados pela intervenção estatal. Nesse passo, a antiga dicotomia e a vala que isolavam o público e o privado foram preenchidas por interesses ditos coletivos. 1.3.1 Quadro comparativo entre o Estado liberal e o Estado social. Estado liberal. Estado social. Revolução Francesa, 1789. Constituições, México, 1917, Weimar, 1919, Polônia, 1921, Iugoslávia, 1921. Interesses da burguesia. Rebelião das massas. Liberalismo econômico. Regulação econômica. Abstenção/omissão do Estado. Deveres negativos. Intervenção do Estado. Deveres positivos. Direitos e garantias individuais. Direitos sociais. Isonomia formal. Isonomia real. Interesse público x interesse privado. Interesses coletivos. 1.3.2 Como se apresentam os conflitos de interesses na sociedade contemporânea. 5. Não há nenhuma dúvida de que o tipo marcante de conflito de interesses da nossa sociedade industrial capitalista é o que tipifica uma cultura de massa. Prova disso é que todos nós, ou alguém que nos seja próximo, já tivemos algum tipo de conflito de interesses envolvendo operadoras de telefonia, de televisão e internet, prestadoras de serviços bancários e instituições financeiras, cobranças indevidas de serviços essenciais como água, luz, esgoto, e, por outro lado, uma ausência de serviços fundamentais como segurança, saúde nos hospitais públicos, educação nas escolas, tributos cobrados indevidamente pelo poder público, falhas de mercado em
Produtos de massa como carros, softwares, telefones, medicamentos, mensalidades escolares, etc. Por outro lado, dificilmente alguém dirá que tem um problema judicial envolvendo uma briga de vizinhos pelo uso inadequado da garagem, pela aula particular que não tenha sido paga ao professor, por violação dos limites demarcatórios de um imóvel rural, etc. Não que eles não existam, mas, atualmente, estes exemplos são exceção à regra. Tomando de exemplo um desses segmentos mencionados acima, VG Telefonia, é de se observar que, dentro dos universos de clientes lesados, existem muitos outros universos ou segmentos de clientes que são, os lesados pela cobrança abusiva, os lesados pela falha na velocidade da internet contratada, etc. São milhares de consumidores, cada um no seu grupo de lesados, que são ofendidos pelo mesmo ato-fato tipo praticado pela empresa de telefonia. Observe, precisamente, que o fato de a operadora de telefonia praticar uma conduta ilícita contra um consumidor, e depois contra outro, e depois contra mais outro, numa espécie de ilícito padrão que se repete em cadeia, faz com que esse conflito não seja individual, do consumidor contra a operadora, mas sim um conflito de massa, coletivo, porque ali, naquele caso, o ilícito não é contra aquele consumidor específico, mas contra um modelo padrão de consumidor que é fordianamente atingido. Assim, ante este cenário da sociedade intensamente massificada, podem-se identificar dois grandes grupos de conflitos de interesses na nossa sociedade de massa, os individuais e os supraindividuais. O tipo de conflito supraindividual seria aquele em que, independentemente da posição jurídica que ocupasse no processo, estaria em jogo a contenda envolvendo um interesse que transcendisse a noção de indivíduo, e no qual a raiz do direito se restringiria a um mesmo ato-fato tipo, ou seja, um fato-ato padrão que é comum em relação a todos. Já o individual seria aquele em que nenhuma dessas nuances estaria presente e, ao contrário, as características individuais do sujeito seriam marcantes, essenciais, exclusivas. Registre-se que talvez essa classificação ou divisão fosse suficiente para que nosso legislador criasse algumas técnicas ou procedimentos especiais para atender de forma mais rente às leis coletivas, sempre a partir de uma verificação em concreto e pragmática por parte do magistrado, cv o art. 554, 1º a 3º, que trata das ações possessórias envolvendo conflitos coletivos. Contudo, ele foi além, por razões de ordem cultural e política, e criou conceitos abstratos, teóricos e muito pouco claros de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, como explicitaremos em seguida, sem se atentar para o dinamismo com que se entrelaçam e se movimentam na sociedade de massa. Deixou o pragmatismo de lado e fez uma classificação tripartite de direitos supraindividuais, estabelecendo alguns procedimentos abstratos diferentes para eles. Desta forma, legislata existem pelo menos 4 tipos de interesses na nossa sociedade e, consequentemente, de conflitos a eles subjacentes: 1. Difusos, 2. Coletivos, 3. Individuais homogêneos, 4. Individuais puros. Esses interesses podem assumir posições jurídicas ativas ou passivas, ou seja, falando em bom português, podem se encontrar do lado do requerente e do requerido, do autor e do réu. Isso significa que pode haver de um lado, ativo ou passivo, um interesse difuso em conflito com outro interesse difuso. Um interesse coletivo em colisão com um interesse individual heterogêneo. Interesses difusos em conflito com individuais homogêneos. Individuais homogêneos em conflito com individuais homogêneos de outros titulares. Esse é o modelo atual de sociedade, complexo, dinâmico, com uma tessitura instável, muito influenciado pelos fenômenos de tempo e espaço. Assim, imaginemos um exemplo muitíssimo comum para compreender o fenômeno. Pense numa construção à beira-mar que seja embargada, sanção administrativa, pelo IBAMA com fundamento na Lei N. 9.605, Lei de Crimes Ambientais. Ali se desenvolve um processo administrativo em que, ao final, é mantida a sanção de embargo. No curso desse processo administrativo, imaginando a derrota iminente nas instâncias administrativas, o particular sancionado decide ir a juízo para obter do Poder Judiciário um reconhecimento judicial da nulidade do embargo/interdição. No polo passivo, insere a União e o próprio IBAMA.
Assim, essa demanda se desenvolve por anos na Justiça Federal e nela, em cognição exauriente, com ampla produção de provas e perícia complexa, identifica-se que não existem razões para afastar o embargo, reconhecendo então a ilegalidade e a violação dos deveres ambientais que estavam por trás das construções e edificações que deram origem à sanção administrativa. Uma vez que seja improcedente a demanda do autor, pergunta-se, não há aí uma tutela de um direito supraindividual? Não se formou um reconhecimento em favor do meio ambiente, em favor do povo, de todos, da coletividade, das presentes e futuras gerações, enfim termos usados no art. 225, caput, da CF/88, que definem a titularidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E se procedente fosse, não haveria o reconhecimento de um direito do particular contra todos esses titulares. Como esta, existem inúmeras demandas individuais que assim são vistas apenas porque ajuizadas pelo particular. É um equívoco. Existem mandados de segurança, ações anulatórias, ações declaratórias propostas por indivíduos, mas o conteúdo do debate envolve, de um lado, um interesse particular, exclusivo e, de outro, um interesse supraindividual. Porque esse olhar canhestro, acanhado, não tenha a ilusão de pensar que esses interesses e seus respectivos conflitos não se misturam. Pelo contrário, se amalgamam perfazendo megaconflitos irradiantes em vários sentidos, tornando-se cada vez mais complexos e emaranhados entre si, o que é típico da sociedade líquida em que vivemos. Daí a dificuldade de identificar num caso concreto cada um deles. Nada obstante esta dificuldade, é preciso ir além e identificar as peculiaridades de cada um deles, inclusive para extrair o melhor rendimento possível dos instrumentos que sejam voltados à sua tutela. É preciso ter em mente que, em razão das transformações causadas pela sociedade de massa, o interesse pode ser estudado de várias perspectivas, sem que uma seja a certa e as outras sejam erradas. Pode-se estudar o fenômeno pelo objeto do interesse, pelos sujeitos que o titularizam, pela estabilidade das relações entre sujeito e objeto, pelo grau de aglutinação dos sujeitos, etc. Aqui seguiremos a opção e os critérios ditados pelo legislador. Para tanto, contudo, não basta simplesmente trazer os conceitos estáticos, lege lata, contidos no art. 81, e, segunda e terceira, parágrafo único, do CDC para, depois de distingui-los, dar por encerrada a questão. Lege lata é a expressão latina que significa de acordo com a lei. Por sua vez, lege ferenda significa lei a ser criada. Não, o que se pretende é, a partir do conceito legal estabelecido no nosso ordenamento jurídico, encontrar na sociedade o que é realmente um interesse difuso, coletivo, individual homogêneo e individual puro, e, inclusive, o quase extinto interesse público. Não é fácil porque, como sempre, a lei é, e o fato move-se. É uma tolice imaginar que tais interesses, fervilhantes na sociedade, possam aninhar-se quietinhos num conceito fabricado pelo legislador. Em matéria ambiental, pululam exemplos de megaconflitos com interesses de variados tipos, individual puro, individual homogêneo, difuso, todos num zigue-zague e em rota de colisão. Um bom exemplo disso é o desastre de Mariana causado pelo rompimento da barragem da empresa Samarco. Há interesses de todos os tipos e todos os lados que ora convergem, ora divergem em relação às soluções judiciais que se apresentam. Quando estamos diante destes megaconflitos é preciso pensar em soluções mediadas, construídas por etapas, fruto da participação efetiva de todos os atingidos e auxiliados por expertos que possam contribuir para a escolha dos melhores caminhos. 1.4. Interesses coletivos lato sensu. 1.4.1. Introdução à art. 81, parágrafo único, do CDC. 6. Como já observará Alessandro Pizzorusso, as expressões interesse comum, interesse social, interesse coletivo, interesse público, bem comum, etc., são frequentemente usadas como sinônimos e reclamam uma sistematização. Mais do que isso, diríamos que, com o advento dos denominados direitos difusos, é preciso definir, ou distinguir, qual seria o campo dos interesses difusos e dos interesses públicos, se é que existe um espaço diverso para uns e para outros. Antes de se fazer a análise comparativa dos interesses coletivos com o interesse público, faz-se mister a diferenciação, entre si, dos interesses coletivos.
O tema foi preocupação corrente dos processualistas brasileiros nas décadas de 1970 e 1980, como ainda ocorre na Itália. Nosso legislador infraconstitucional, no entanto, depois de a Lei da Ação Civil Pública, art. 1º, e a própria Constituição Federal, art. 129, terem usado a expressão interesses difusos e coletivos, decidiu pôr uma pá de cal no assunto, definindo o conteúdo dos interesses coletivos. E o fez por intermédio do art. 81, parágrafo único, da Lei N. 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. O diploma, embora seja voltado para a defesa do consumidor, tem a sua parte processual, título 3º, aplicável à defesa de todo e qualquer direito coletivo lato sensu, regra propositadamente inserida pelo legislador, tal como determina o art. 117 das disposições finais e transitórias. Assim, qualquer outra definição dos direitos coletivos lato sensu só é concebível de lege ferenda, uma vez que de lege lata a expressa previsão conceitual no direito positivo. Segundo o art. 81, parágrafo único, temos: a defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Segunda, interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Terceira, interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. 1.4.2. Interesse e direito. Certamente, direito não é a mesma coisa que interesse, e isso fica evidente no próprio texto legal. Aliás, disse, normalmente, que direito é o interesse juridicamente protegido. Entretanto, por ficção jurídica, o legislador fez com que os interesses ali discriminados fossem equiparados a direitos, permitindo a sua tutela. Essa equiparação tem raízes fincadas na dificuldade de se definir e separar um instituto do outro, para aumentar o rol de interesses juridicamente tuteláveis, para concretizar a existência de direitos que não são apenas normas instituidoras de programas na nossa Constituição, tais como o direito do ambiente, o direito ao desporto, o direito à saúde, o direito à informação, entre outros direitos sociais que apresentam espectro difuso. É de se notar que a antiga distinção entre interesse e direito parte de uma noção individualista, portanto privatista, de todo o Estado, em que este tinha por função principal a não violar direitos e garantias individuais. Hoje, a sua função é menos negativa e mais positiva, na medida em que deve prestar, implementar e executar políticas públicas que indiquem os interesses sociais a serem perseguidos. 1.4.3. Art. 81, parágrafo único, e, segunda e terceira, do CDC, definição no direito brasileiro do conceito de interesses coletivos. Como foi dito anteriormente, o fato de tal dispositivo estar topograficamente inserido no título 3º do Código de Defesa do Consumidor não elide a sua aplicabilidade a todo e qualquer direito coletivo lato sensu do ordenamento jurídico brasileiro, seja ele de natureza comercial, trabalhista, civil, etc. A imperatividade dessa afirmação decorre de regra claríssima prevista no art. 117 deste mesmo diploma, que não permite outro entendimento. 1.4.4. O critério usado pelo legislador para especificar os interesses coletivos, interesses essencialmente coletivos e os acidentalmente coletivos. Retomando o que foi antes exposto, vemos que o legislador tinha a opção de definir os direitos coletivos a partir de seu aspecto objetivo, objeto, ou de seu aspecto subjetivo, sujeito. Preferiu, como ficará claro, mesclar a utilização de ambos os critérios. No transcrito art. 81, parágrafo único, pode-se identificar claramente dois grupos distintos, os direitos e interesses essencialmente coletivos e os acidentalmente coletivos. 7. Vejamos separadamente cada um deles.
Antes, porém, é muito importante, até para facilitar a compreensão da distinção dos tipos de interesses, difusos, coletivos e individuais homogêneos, fazer uma advertência: um mesmo fato pode se encaixar numa norma abstrata que tutela direito difuso, coletivo ou individual. 8. Assim, por exemplo, tendo como fato jurídico a poluição emitida por uma fábrica, poderá este mesmo fato causar danos a direitos enquadráveis em cada uma das espécies de interesse coletivo. Afetação do equilíbrio ecológico, direito difuso de toda a população. Más condições de trabalho na fábrica, direito coletivo dos que ali trabalham. Danos à saúde de alguns moradores da região, direitos individuais homogêneos de cada um dos afetados. 1.4.4.1 Essencialmente coletivos, a transindividualidade dos titulares e a indivisibilidade do objeto. Os interesses e direitos difusos e coletivos são denominados de essencialmente coletivos porque têm em comum o traço da transindividualidade de seus titulares e a indivisibilidade de seu objeto. Levando-se em consideração suas definições, em contraste com a dos individuais homogêneos, acidentalmente coletivos, percebe-se que o nosso legislador teve grande inclinação pelo critério objetivo. Pelo critério objetivo, a indivisibilidade do bem, faz-se crer que a necessidade individual de cada um dos titulares é irrelevante na fruição e na proteção desse mesmo bem. Se o bem é indivisível, pode-se dizer que, independentemente do vínculo que possa existir entre os sujeitos titulares, o fato é que a satisfação de um implica a de todos eles. Em outros termos, significa afirmar que a indivisibilidade do bem faz com que todos os seus titulares se encontrem em posição idêntica sobre o objeto do interesse. 9. Assim é que o caráter transindividual dos direitos essencialmente coletivos não é a pedra de toque que nos permite distinguir os difusos dos coletivos propriamente ditos, já que nenhum deles pertence ao indivíduo egoisticamente falando, segundo o legislador. Ambos são, de start, transindividuais. No caso dos coletivos, pertencem ao sujeito enquanto partícipe de um grupo, categoria ou classe de pessoas bem definida por uma relação jurídica base. Já para o caso dos difusos, também definidos como transindividuais pelo legislador, tais interesses não encontram apoio em uma relação base bem definida, reduzindo-se o vínculo entre as pessoas a fatores conjunturais ou extremamente genéricos, a dados de fato frequentemente acidentais e mutáveis: habitar a mesma região, consumir o mesmo produto, viver sob determinadas condições socioeconômicas, sujeitar-se a determinados empreendimentos, etc. 10. Pode-se concluir, pela rasa leitura dos incisos I e segunda do art. 81, parágrafo único, do CDC, que o divisor de águas entre o interesse difuso e o interesse coletivo é o aspecto subjetivo. Assim, se o critério objetivo foi o determinante para colocá-los na vala comum dos interesses essencialmente coletivos, foi o critério subjetivo que o legislador adotou para diferenciar um do outro. 1.4.4.1.1 Os coletivos propriamente ditos. A redação do inciso 2º, interesses coletivos, do art. 81, parágrafo único, do CDC faz crer que o seu titular é um grupo, categoria ou classe de pessoas. O vínculo que permite identificar esse grupo /categoria/classe vem descrito da seguinte forma na norma em comento: ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Significa dizer que o grupo, a categoria ou a classe de pessoas estão ligados entre si, relação institucional, como uma associação, um sindicato, uma federação, etc., ou, alternativamente, é possível que esse vínculo jurídico emane da própria relação jurídica existente com a parte contrária. A relação entre si a que alude o legislador pode se dar antes de um ilícito ou ser derivada de um ilícito comum. Certamente que, no primeiro caso, existe mais coesão e, portanto, menos conflituosidade interna. A preocupação do legislador em estender a proteção ao grupo de pessoas que não possuam vínculo entre si, mas, sim, com a parte contrária, decorre do fato de que, não sendo obrigatório o associativismo, liberdade pública, é possível que mesmo a pessoa não sendo associada a uma categoria, ainda assim seja titular de um direito coletivo, pelo simples fato de que possui, como o associado, uma relação jurídica base com a parte contrária.
Assim, por exemplo, numa demanda proposta pelo sindicato para obrigar o patrão a colocar filtro sonoro no interior da fábrica, serão titulares de direito coletivo e, portanto, atingidos pela coisa julgada tanto aquele que seja quanto o que não seja sindicalizado. Não é, portanto, a existência de um eventual vínculo associativista que faz com que o direito seja coletivo. Em resumo, o interesse coletivo, organizado entre si ou não, será coletivo por causa do seu objeto indivisível que pertença a um número determinável de titulares. Este parece ter sido o motivo de se dizer no art. 81, parágrafo único, segunda, do CDC que o titular é o grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. As expressões grupo, categoria ou classe de pessoas devem ser compreendidas como classe de pessoas que sejam titulares, enquanto coletividade, de um objeto indivisível. Aliás, a regra da coisa julgada prevista no CDC em seu art. 103, segunda, é correspondente ao art. 81, parágrafo único, segunda, do mesmo Código, e confirma o que foi afirmado no texto. Tanto que fala em coisa julgada outra partes, mas limitada ao grupo, categoria ou classe, expondo claramente que a coisa julgada neste caso não se aplica somente ao ente coletivo impulsionador da demanda, mas àquelas pessoas que estejam a ele filiadas ou não, enfim, aquelas que sejam titulares do objeto tutelado. 1.4.4.1.2 O interesse difuso. Segundo o transcrito parágrafo único do art. 81 do CDC, a distinção entre interesse difuso e interesse coletivo se faz por intermédio da determinabilidade dos titulares do interesse, enquanto nestes são determináveis, naqueles são indetermináveis. Entretanto, esta não nos parece ser a única distinção entre um e outro. A diferença entre o interesse difuso e o interesse coletivo é ontológica, porque, enquanto o interesse coletivo está diretamente ligado ao atendimento de um interesse privado de uma coletividade, exclusivo e egoísta dessa mesma coletividade, que quase sempre se organiza para atender às suas exigências e pretensões, caráter egoísta em prol da coletividade, o interesse difuso possui uma veia pública, não exclusiva, heterogênea, por causa da dispersão, e plural. Nesse ponto, o critério da exclusividade do interesse também merece destaque e, de certa forma, decorre dessa dispersão do aspecto subjetivo que distancia um do outro. Ora, se no interesse coletivo os titulares são determináveis, então é sinal de que existe o caráter exclusivo de fruição desse interesse por parte da categoria a qual o interesse pertença. É exatamente esse aspecto que se pode dizer caracterizar um interesse egoísta, em prol apenas daquela coletividade determinada, e visando atender aos interesses concretos de cada um de seus membros. Já no interesse difuso, por seu grau de dispersão e pela indeterminabilidade de seus titulares, não se pode atribuir qualquer tipo de exclusividade na fruição do objeto do interesse. Tanto isso é verdade que o vínculo que une os titulares desse direito é apenas uma circunstância de fato, tal como determina o CDC, art. 81, parágrafo único. O exposto é endossado, ainda, pela regra da coisa julgada, art. 103, e, no sentido de que esta tem eficácia erga omnes. Não há dúvidas de que existe uma limitação dos titulares de um interesse difuso. Todavia, torna-se impossível a demarcação desse limite, simplesmente porque não se pode identificar cada um dos titulares e, mais ainda, porque o elo entre tais sujeitos é uma circunstância de fato, caracterizando-se, pois, por um estado de fluidez completo, instável e contemporâneo. Assim, o que une os titulares do direito difuso é algo circunstancial e fluido, tal como o fato de serem, por exemplo, consumidores de um produto, moradores de um bairro, etc. Também por isso, é clara e induvidosa a possibilidade de conflituosidade interna entre os titulares, muito mais acentuada do que no interesse coletivo, já que no interesse difuso a ligação entre os membros titulares são meras circunstâncias de fato. Fica claro, ainda, que o interesse difuso é heterogêneo e isso decorre do fato de o vínculo que une os seus titulares ser circunstancial, habitantes de uma mesma região, consumidores de um mesmo produto, etc., ao passo que o interesse coletivo é homogêneo, na medida em que a coletividade persegue interesses previsivelmente queridos pelos seus membros. Aliás, é justamente o vínculo organizacional e corporativista de uma categoria que prevalece no interesse coletivo, resultando daí a homogeneidade mencionada.
Também se assevere que, se os interesses difusos possuem uma veia pública, é porque a indeterminabilidade de seus sujeitos pressupõe o raciocínio de que o interesse em jogo é disperso, de tal maneira que atinge um número ilimitado de pessoas, dando-lhe uma conotação publicista. Já os interesses coletivos são coletivos seja para 10, 20, 30 ou 1000 pessoas, porém sempre determináveis. Visam o benefício de cada uma dessas pessoas como partícipes dessa coletividade e de mais ninguém que não seja titular desse interesse. Exatamente por isso é que se diz possuir uma veia privatística, da categoria. Não nos olvidemos de que, muito embora o Código tenha utilizado a expressão transindividual tanto para o interesse coletivo quanto para o interesse difuso, não nos parece que essa transcendência do indivíduo possa ser vista da mesma forma para ambos os casos. Isso porque o interesse coletivo refere-se a categorias organizadas para a tutela de interesses específicos, e, logo, diferenciados, dos próprios aderentes. 11 Mas que em última análise visam beneficiar os próprios titulares desse interesse. Em contrapartida, o interesse difuso não é um direito que pertença a uma categoria que possua fins próprios e se organize para atender às necessidades de uma categoria. Pelo contrário, o interesse difuso é assim entendido porque, objetivamente, estrutura-se como um interesse pertencente a todos e a cada um dos componentes da pluralidade indeterminada que se trate. Não é um simples interesse individual, reconhecedor de uma esfera pessoal e própria, exclusiva de domínio. O interesse difuso é o interesse de todos e de cada um ou, por outras palavras, é o interesse que cada indivíduo possui pelo fato de pertencer à pluralidade de sujeitos a que se refere a norma em questão. 12. 1.4.4.2 Os interesses acidentalmente coletivos, individuais homogêneos. Já com relação à terceira categoria de interesses coletivos lato sensu, os individuais homogêneos, previstos no art. 81, parágrafo único, terceira, do CDC, percebe-se que o legislador foi econômico em definições, tendo referido apenas que são aqueles de origem comum. O precursor da expressão individuais homogêneos foi Barbosa Moreira. 13 Expoente maior do direito processual brasileiro, que, ao fazer uma análise sobre a Class Action for Damages do direito norte-americano, referiu-se a estes direitos como feixe de interesses individuais homogêneos e paralelos. Trata-se de interesse coletivo de natureza híbrida porque possui tanto características supraindividuais, titulares identificados por um conceito padrão de indivíduo, quanto individuais, o interesse é divisível e se personifica em cada um dos indivíduos standard ou padrão. Esses interesses tanto podem ser protegidos por intermédio de técnicas coletivas do art. 91 e SS do CDC como também podem ser protegidos por intermédio de julgamento de casos repetitivos, como no caso do IRDR, embora esta não seja a função principal deste instituto. 1.4.4.3 Quadro sinótico dos direitos e interesses coletivos lato sensu. Previsão legal. Objeto. Sujeitos. Coisa julgada. Características. Difusos. CDC, art. 81, PUI. Indivisível. Indetermináveis. Erga omnes. Interesses públicos, heterogêneos. Coletivos stricto sensu. CDC, art. 81, PU, segunda. Indivisível. Determináveis enquanto grupo. Outra partes, mas limitada ao grupo. Interesses privados de uma coletividade, homogêneos. Individuais homogêneos. CDC, art. 81, PU, terceira. Divisível. Indivíduos determinados ou determináveis, mas não identificados. Erga omnes. Interesses hibridamente coletivos, oriundos de um mesmo ato fato tipo para um mesmo padrão de titularidade, mas divisíveis para cada indivíduo formador deste padrão de titularidade. 1.5 Interesses difusos e interesse público.
Retomando o que foi exposto antes, relativamente à transformação do Estado liberal para o Estado social, vimos que a dicotomia entre o público e o privado surgiu do liberalismo, em que se entendia por público tudo que não fosse particular, dada a supervalorização do individual e quase nenhuma participação ou intervencionismo estatal. Foi somente com o Estado social que este passou a ter uma atuação mais presente, positiva, tendo por incumbência o dever de dar ao cidadão as garantias sociais. Nesse diapasão, é perceptível que o modelo público/privado já não servia mais para atender à filosofia e aos princípios exigidos pelo Estado social. Assim, fazia-se necessária uma revisitação do conceito de interesse público, não mais visto apenas como algo residual ao interesse particular, ou, para se manter a conceituação já existente, seria mister enxergar uma nova ordem de direitos situados no hiato da referida dicotomia do Estado liberal, os direitos difusos. Com esse introito, estamos aproximando sensivelmente o interesse público do interesse difuso. A distinção é tormentosa e não há posicionamento sedimentado a respeito do assunto. A doutrina limita-se a fazer referência sobre um e outro interesse, sem se preocupar em definir onde um começa e onde o outro termina. Tendo-se já definido o interesse difuso, resta-nos, nesta análise comparativa, definir antes o que seja interesse público. 1.5.1 A estrutura do interesse público. Revisitando as aulas de língua portuguesa do ensino fundamental, veremos que o vocábulo público é a expressão adjetiva sinônima da locução do povo. Assim, qualquer busca pelo conceito de interesse público deve ter como ponto de partida a premissa de que se trata de um interesse do povo. Ademais, como a estrutura do interesse compreende a ideia de um sujeito com determinada necessidade que se relaciona com um objeto que julga ser capaz de saciá-la, também aqui devemos fazer a análise do que seja interesse público. Considerando que a qualificação do interesse público igual do povo refere-se ao seu aspecto subjetivo, teremos que admitir que o interesse público, em sua estrutura mais singela, será o produto das necessidades da sociedade. Em outras palavras, mais precisas, seria o interesse público, uma dimensão pública dos interesses individuais, o interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade como membros da sociedade e pelo simples fato de o serem, é um interesse igualmente pessoal dessas mesmas pessoas ou grupos, mas que comparecem enquanto partícipes de uma coletividade maior na qual estão inseridos. 14. 1.5.2 O papel do Estado, interesse público primário e secundário. Diante do que foi exposto, percebe-se ser falacioso dizer que o interesse público é o interesse do Estado, não só porque distancia dito interesse dos seus titulares, membros que o Estado representa, mas também porque existem interesses outros desse ente representativo que lhes são particulares, privados. 15. Para evitar a confusão desses papéis assumidos pelo Estado é que a doutrina italiana 16 fez a distinção entre interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário é o interesse público propriamente dito, pertencente ao povo, o qual o Estado, como ente representativo, se encarrega de promover e efetivar. Já o interesse público secundário diz respeito ao interesse privado que o Estado possui como pessoa jurídica de direito público, capaz de ter direitos e obrigações como os demais sujeitos de direito, RSP 799.841/RS, Reumin. Luiz Fux, primeira turma, julgado em 18 de outubro de 2007, DJ 8 de novembro de 2007, p. 169. Obviamente, jamais se poderia pensar na hipótese de o Estado atender a seus interesses secundários em detrimento ou contrariamente aos interesses primários, já que são estes que ditam e governam a sua função. Apenas quando não colidir com os interesses primários é que o Estado deve exercer o interesse secundário, sob pena de subverter o sistema. 1.5.3 O conteúdo do interesse público, primário os interesses difusos. Há, sem dúvida, uma insuficiência jurídica em precisar quais seriam os interesses públicos, criando-se uma identificação que fosse perene e servisse para todas as situações de fato. Dizer simplesmente que o interesse público é o interesse geral, o bem-estar, que são as necessidades coletivas, etc., é ser demasiadamente abstrato e permanecer numa zona grisalha e indefinida. 17.
dada a existência de interesses de toda ordem dispersos na sociedade, v.g., o interesse dos moradores de um bairro pode não ser o mesmo do restante dos munícipes, torna-se impossível a formulação de um conceito suficientemente genérico, do interesse público, para abranger um número muito grande de situações, envolvendo opções entre uma pluralidade de interesses dispersos pela sociedade, na maior parte dos casos excludentes. 18. O conflito existente na descoberta de qual seria o conteúdo concreto do interesse público, segundo pensamos, deve ser visto, também, pela ótica da mudança do papel do Estado no pós-guerra, superação do Estado liberal. Atualmente, num Estado democrático de direito, o referido ente possui o dever de prestar, fazer, obrigação positiva, aos cidadãos os direitos sociais de modo concreto, permitindo e entregando, realisticamente, a qualidade de vida aos membros que representa. Se antes o interesse público limitava-se a ser um coadjuvante da liberdade individual, assegurando a sua plenitude, hoje a regra é bem diferente, e o papel principal assumido pelo Estado não é omissivo, obrigação negativa, senão, pelo contrário, é o de dar aos cidadãos os direitos sociais que possuem. Isso significa atender, primariamente, ao interesse público. Essa revisitação do interesse público torna menos embaçado o seu conteúdo, ao mesmo tempo em que faz com que os seus titulares possam conhecê-lo porque o enxergam melhor e, assim, possam exigir do Estado a conduta positiva que dele se espera. É o que acontece com os direitos ao meio ambiente, à segurança pública, ao desporto, ao lazer, à saúde, à informação, entre tantos outros interesses que, antes escondidos no ideal liberal individualista, só a partir da metade do século passado puderam ser içados à categoria autônoma de direitos exigíveis do Estado, que, em contrapartida, tem o dever de prestá-los aos membros que representa. Admitindo-se, pois, que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito e que o seu poder emana do povo, e considerando-se ainda que o Estado atua por intermédio de funções legislativas, executivas e judiciárias, certamente teremos que o conteúdo do que é interesse público deve estar inserido no texto constitucional brasileiro e, portanto, a sua persecução pode ser feita por intermédio dos três poderes. É o que ensina Carlos Alberto de Sales, na verdade, qualquer decisão social, produzida ou não através dos vários mecanismos estatais, incorpora opções por um entre vários interesses relevantes, traduzindo uma dada avaliação sobre qual deles, em uma determinada alocação de recursos públicos, bens ou serviços, melhor atende ao objetivo social que se quer alcançar por meio de uma determinada ação. A essência de qualquer política pública, levada adiante pelo executivo, legislativo ou judiciário, é distinguir e diferenciar, realizando a distribuição dos recursos disponíveis na sociedade. 19. Pelo que foi exposto, portanto, o Estado, nas três esferas de poder, legislativo, executivo e judiciário, realiza o interesse público em cada momento específico em que exercita a sua função típica, levando em consideração as regras basilares da Constituição Federal. O que fica claro é que o conteúdo do interesse público é definido em cada caso concreto no exercício das funções pelo ente político competente para tal. Exatamente por isso, colocamos em xeque a existência de um interesse público geral que não seja o abstrato, bem-estar, harmonia da sociedade, ordem pública, etc., porque, quando se pretende exercê-lo na prática, certamente diversos interesses serão excluídos da esfera de proteção por opção do ente político no exercício de sua função. Diante disso, preferimos dizer que o acerto está com Colasso Antunes. 20 Para quem os interesses públicos são finalidades concretas, que os órgãos e entes públicos devem realizar, e que num ordenamento de base pluralista há tantos interesses públicos como comunidades existentes no âmbito do mesmo. Isto quer dizer que o interesse público como entidade única não existe mais, ou melhor, existe só em abstracto, existindo na realidade, como consequência dos confrontos e dos conflitos entre particulares, públicos e coletivos, o interesse público concreto. Em conclusão ao que foi exposto, podemos dizer que, com a transformação do Estado de liberal para social, o interesse público deixou de ser aquilo que não era individual para ser aquilo que é do povo. Essa mudança de postura estatal, de omissiva a comissiva, fez com que diversos direitos relativos à entrega de qualidade de vida passassem a ser exigidos pela sociedade, impondo-se um dever ao Estado de prestá-los.
Nesse ponto, o papel do Estado passou a ser o de efetivar os interesses públicos primários, cujo titular é o povo, separando-os daqueles que correspondem ao seu interesse privado, secundário, e que só podem ser perseguidos quando não confrontem com o interesse primário. O conteúdo desses interesses primários, numa sociedade pluralista como a nossa, só se define no caso concreto, pela proteção desta ou daquela situação pelo ente político competente no exercício de sua função. O fim almejado na adoção desta ou daquela posição pelo Estado deve ter por norte as regras e os princípios constitucionais abstratamente considerados. Interessante notar que mesmo o Superior Tribunal de Justiça já deixou assentada a impossibilidade de se definir a prioristicamente, em abstrato, o que seria ou não de interesse público. Trata-se, segundo afirma, de conceito jurídico indeterminado, a ser preenchido caso a caso. Vejamos trecho de ementa do julgamento do RSP 786.328/RS. Pode-se afirmar, utilizando a classificação de INGIS, que interesse social encerra conceito jurídico indeterminado, porque o seu conteúdo e extensão são em larga medida incertos, e normativo, porque carecido de um preenchimento valorativo, e sua função em boa parte é justamente permanecerem abertos às mudanças das valorações. Conforme observou o ministro Sepúlveda Pertence, em voto proferido no Supremo Tribunal Federal, é preciso ter em conta que o interesse social não é um conceito axiologicamente neutro, mas, ao contrário e dado o permanente conflito de interesses parciais inerente à vida em sociedade é a ideia carregada de ideologia e valor, por isso, relativa e condicionada ao tempo e ao espaço em que se deiva afirmar. É natural, portanto, que os interesses sociais não comportem definições de caráter genérico com significação unívoca. Como demonstrou J. J. Calmon de Passos, a individualização do interesse público não ocorre, de uma vez por todas, em um só momento, mas deriva da constante combinação de diversas influências, algumas das quais provêm da experiência passada, enquanto outras nascem da escolha que cada operador jurídico singular cumpre, hic nunc, no exercício da função que lhe foi atribuída. Assim, a atividade para a individualização dos interesses públicos é uma atividade de interpretação de atos e fatos e normas jurídicas, recepção dos interesses públicos fixados no curso da experiência jurídica anterior, e em parte é uma valoração direta da realidade pelo operador jurídico, atendidos os pressupostos ideológicos e sociais que o informam e a sociedade em que vive, submetidos à ação dos fatos novos, capazes de modificar juízos anteriormente irreversíveis, STJ, primeira turma, RSP. 786.328/RS, MIN. Luiz Fux, DJ 8 de novembro de 2007. Os direitos difusos seriam, portanto, esses interesses protegidos pelo Estado em cada caso concreto. Isso nos permite antever a existência de choques de interesses difusos dentro de uma mesma comunidade, cabendo ao Estado, no exercício da função, proteger este ou aquele segundo os ditames constitucionais. Estes choques serão resolvidos pelo uso do princípio da proporcionalidade, que permite sobrepor, usando a máxima do sopesamento, mal maior e mal menor, no caso concreto, qual deve ser o princípio utilizado pelo operador do direito e, portanto, qual o interesse tutelado. 1.5.4 Quadro sinótico sobre o interesse público. Interesse público. Primário. Secundário. Pertence ao povo. Estado é encarregado de promover, executivo, legislativo e judiciário. Conteúdo: interesses difusos. Definidos no caso concreto, sociedade pluralista, diversos interesses em jogo, princípio da proporcionalidade. Pertence ao Estado como pessoa jurídica de direito público. Apenas pode ser atendido quando não colidir com o interesse público primário. 1.6 Interesse difuso e interesse legítimo. Segundo Osvaldo Aranha Bandeira de Melo, os interesses legítimos podem ser definidos como interesses ocasionalmente protegidos e direitos imperfeitos. Conferem interesse legítimo aos administrados as normas de direito objetivo que regem a realização de interesse coletivo, mas, reflexamente, ao mesmo tempo, satisfazem o interesse de determinados indivíduos. Assim, tais particulares, a que as regras objetivas concretamente atingem, têm interesse especial na sua observância. 21.
Para exemplificar a figura supracitada, Mancuso 22 assevera que a norma jurídica que protege os mananciais de água potável é direcionada à generalidade da população, uma vez que intenta preservar a qualidade de vida, todavia, acaba conferindo uma proteção especial àquela parcela da população que habita nas proximidades desses mananciais, e que, de fato, tem mais interesse do que terceiros em que tais mananciais sejam preservados. Portanto, os interesses legítimos seriam aqueles que têm uma proteção reflexa, já que o objeto principal de tutela da norma não seria o direito individual. Porém, protegendo-se o interesse geral, acabam se tutelando, por tabela, interesses particulares. Qualquer tentativa de aproximação conceitual com os interesses difusos é equívoca porque, ontologicamente, são diversos os interesses, e o próprio tratamento pelo direito positivo é distinto. Geneticamente são diversos, porque o interesse difuso tem alma pública, enquanto o legítimo é privado. O objeto de interesse difuso é indivisível, enquanto o objeto de tutela do interesse legítimo é divisível. Isso permite afirmar que o interesse difuso não é exclusivo, ao passo que o mesmo não se pode dizer do interesse legítimo. Destarte, o grau de indeterminabilidade do interesse difuso faz com que o vínculo que agrega os seus titulares seja circunstancial, ligado a uma situação de fato, enquanto os interesses legítimos possuem titulares cujo vínculo pode ser mais bem visualizado na medida em que se permitem identificar os sujeitos beneficiados reflexamente pelo direito tutelado de forma geral. Outro sim, sob o ponto de vista do reconhecimento jurídico do interesse pelo direito positivo, larga é a distância entre eles. O interesse difuso, por expressa dicção legal, art. 81, parágrafo único, e, do CDC, foi equiparado por ficção jurídica à condição de direito, portanto o objeto de tutela, enquanto o interesse legítimo é apenas uma expectativa oriunda de uma proteção reflexa. Caso o interesse individual seja aviltado, será tutelado como direito subjetivo individual, podendo-se, se for o caso, fazer uso da coisa julgada in utilibus, art. 104 do CDC, quando se tiver tutelado um direito essencialmente coletivo, difuso ou coletivo propriamente dito. Recorde-se que em matéria ambiental, por expressa dicção do artigo 14, primeiro, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. Portanto, é absoluta a diferença entre ambos e, se tivesse que ser feita uma aproximação com alguma modalidade de direito no ordenamento jurídico positivo, de certo seria com os direitos subjetivos individuais. 23. 1.6.1 Quadro comparativo entre o interesse difuso e o interesse legítimo. Interesse difuso. Interesse legítimo. Interesse público. Interesse privado reflexamente atendido quando se tutela o interesse geral. Objeto indivisível. Objeto divisível. Titulares indetermináveis. Titulares determináveis. Equiparado aos direitos. Ocasionalmente protegido como direito individual. 1.7 A identificação dos interesses coletivos de forma dinâmica, a partir do tipo de conflito existente. Seria uma ingenuidade imaginar que numa sociedade massificada como a nossa, com tantos grupos heterogêneos, com anseios próprios e diametralmente opostos, que esses interesses estejam placidamente acomodados e sejam facilmente identificáveis. Não será incomum que os interesses individuais ou coletivos 24 estejam em rota de colisão, não sendo tarefa simples identificar o início de um e o final do outro, se seguirmos apenas o roteiro conceitual estático do art. 81, parágrafo único, do CDC. O comportamento social dos interesses em conflito, e, portanto, dos conflitos propriamente ditos é dinâmico e estão em constante ebulição e incrivelmente influenciados pelos fatores, políticos, econômicos, temporais ou espaciais.
A tipologia dos interesses, art. 81, parágrafo único, do CDC, foi estabelecida pelo CDC numa época em que não se tinha ainda, como se tem hoje, o grau de maturidade para perceber que se tornaram cada vez mais comuns os megaconflitos, e, que para estes casos a conceituação estática dos interesses coletivos é importante, e diríamos até essencial, mas insuficiente para oferecer soluções processuais e até materiais adequadas à sua resolução. Nestes megaconflitos há um zigue-zague de interesses em conflito, interesses difusos, coletivos e individuais puros e homogêneos se colocando em posições ativas e passivas e entrelaçadas de tal forma que não é possível pensar em uma solução binária do tipo certo ou errado sob pena de não conseguir prestar minimamente a tutela justa e adequada. Nos megaconflitos estes interesses em conflito se amalgamam, se repelem, se conflitam, se afastam e se aproximam perfazendo megaconflitos irradiantes em vários sentidos, tornando-os cada vez mais complexos e emaranhados entre si, o que é típico desta sociedade líquida que vivemos. Daí a dificuldade de identificar num caso concreto cada um deles, sendo impossível pensar em uma solução que contemple apenas o resultado procedente ou improcedente típico de um modelo de procedimento adversarial no qual se insere o procedimento especial coletivo previsto no CDC e LACT. Eis que diante deste fenômeno típico de uma sociedade de massa e de risco não tardaram a chegar no judiciário os megaconflitos que não encontravam soluções adequadas para sua resolução. 25. Partindo deste quadro e diante deste problema é que se começou a perceber a dificuldade de prestar tutela jurisdicional coletiva para situações onde o problema não se resolvia com o arquétipo tipológico desenhado no art. 81 do CDC, pois os conflitos não eram, por exemplo, uma simples colisão de um interesse difuso ou coletivo contra um interesse particular. 26. Nem este conceito, e nem o procedimento previsto na LACT. A partir da dificuldade a doutrina subiu um degrau ao perceber que seria importante olhar para o conflito, e não simplesmente para o interesse estaticamente considerado, como forma de encontrar o procedimento processual adequado para sua solução. O conflito dos interesses envolvidos, e, não mais o interesse estaticamente considerado, passa a ser o eixo de identificação do tipo de tutela, procedimentos, processos e provimentos, a ser prestada. É preciso ter em mente que, em razão das transformações causadas pela sociedade de massa, o interesse pode ser estudado sob várias perspectivas, sem que uma seja a certa e outras sejam erradas. Pode-se estudar o fenômeno pelo objeto do interesse, pelos sujeitos que o titularizam, pela estabilidade das relações entre sujeito e objeto, pelo grau de aglutinação dos sujeitos, pelos tipos de conflitos que formam etc. Mostrar-se insuficiente para a justa solução dos conflitos a adoção exclusiva de conceitos estáticos, lege lata, contidos no art. 81, e, segunda e terceira, parágrafo único, do CDC para depois distingui-los e assim dar por encerrada a questão. Quando se está diante de litígios complexos a distinção estática não se mostra adequada para identificar o tipo de procedimento e provimento apto, devido processo. 27. Para dirimir o conflito. Em inúmeros casos, essa definição não é problemática. Há litígios coletivos em que a pretensão é unívoca e de fácil apreensão pelo legitimado coletivo, acarretando uma decisão fácil para o juiz. São litígios coletivos simples. Mas há outros litígios coletivos, que serão aqui denominados complexos, em que nem a pretensão, nem a tutela jurisdicional a ser prestada, podem ser definidas de modo unívoco pelos envolvidos. Muito diferente é a situação com a qual se defrontam os legitimados coletivos em casos atinentes, por exemplo, a conflitos socioambientais. Se uma coletividade é lesada pela construção de usina hidrelétrica que desloca pessoas, aloga terras de comunidades tradicionais, altera o curso do rio, interfere nas relações interpessoais dos moradores, abala a dinâmica socioeconômica da região, diminui a ictiofauna, modifica o trajeto das estradas, extingue espécies animais endêmicas, impede a realização de determinadas atividades produtivas e piora as condições de saneamento, está-se diante de uma miríade de pretensões coletivas que dificilmente serão unívocas e dificilmente serão de fácil apreensão pelo legitimado coletivo e pelo juiz. Conforme se observa, quando se trata de litígios coletivos simples, não é problemático que o legitimado coletivo e o juiz definam a extensão e os contornos da pretensão e da tutela jurisdicional.
Todavia, se a situação versar sobre um litígio coletivo complexo, haverá possibilidade de que essa tutela se revista de múltiplas formas e nunca será claro, ex ante qual, dentre as possibilidades, é a mais eficaz para a reparação ou prevenção da lesão ao bem jurídico. Também não restará claro qual a pretensão desejada pela coletividade lesada. 28. Esta situação foi percebida por Edilson Vitorelli, que em trabalho sério apresentou uma proposta de classificação não mais substanciada no núcleo do interesse, mas sim com base no tipo de conflito existente. Segundo o jurista, 1. Litígios transindividuais globais existem no contexto de violações que não atinjam, de modo particular, a qualquer indivíduo. Os direitos transindividuais subjacentes a tais litígios pertencentes à sociedade humana, representada pelo Estado Nacional titular do território em que ocorreu a lesão. 2. Litígios transindividuais locais, têm lugar no contexto de violações que atinjam, de modo específico, as pessoas que integram uma sociedade altamente coesa, unida por laços identitários de solidariedade social, emocional e territorial. Os direitos transindividuais subjacentes a essa categoria de litígios pertencem aos indivíduos integrantes dessa sociedade, uma vez que os efeitos da lesão sobre elas são tão mais graves que sobre as pessoas que lhes são externas, que tornam o vínculo destas com a lesão irrelevante para fins de tutela jurídica. Essa categoria inclui, em um segundo círculo, as situações em que, mesmo não havendo uma identidade tão forte entre os indivíduos, eles compartilham perspectivas sociais uniformes, pelo menos no que se refere à tutela do direito lesado. 3. Litígios transindividuais irradiados, são litígios que envolvem a lesão a direitos transindividuais que interessam, de modo desigual e variável, a distintos segmentos sociais, em alto grau de conflituosidade. O direito material subjacente deve ser considerado, nesse caso, titularizado pela sociedade elástica composta pelas pessoas que são atingidas pela lesão. A titularidade do direito material subjacente é atribuída em graus variados aos indivíduos que compõem a sociedade, de modo diretamente proporcional à gravidade da lesão experimentada. Em nosso sentir, a tipologia com base no conflito é importante, mas não suficiente, é um passo muito importante e de lege ferenda. Essa insuficiência decorre do fato de que a proposta se assenta em tipos cujo limite, fronteira que separa um do outro, pode não ser tão simples de ser identificada pelo operador do direito, trazendo insegurança jurídica quanto ao tipo de procedimento a ser adotado para determinado caso. Além do mais, ela não elimina, antes complementa, o conceito estático do art. 81, parágrafo único, do CDC, pois identificados os interesses existentes no conflito, pode-se identificar qual a forma adequada de sua tutela. No que concerne ao direito ambiental, e, precisamente com enfoque em conflitos concernentes aos impactos ambientais, muito por causa das características do bem ambiental, haverá, não raramente, situações que fiquem na fronteira de um tipo para o outro sugerido pelo autor mencionado, em zonas cinzentas, tornando insegura a definição para identificar o procedimento adequado pelo operador do direito. A título de registro, é de se dizer, por exemplo, que a dimensão qualitativa e quantitativa do impacto ambiental direto já foi utilizado para tentar definir a competência do órgão ambiental licenciador de atividades, Resolução CONAMA N 237/97, e o que se viu era um constante problema de conflito de atribuições que não raramente desaguava no Poder Judiciário, até que a LC 140 passou a regular o tema, fixando como critério geral a localização do empreendimento. Ao que parece, é possível conjugar a conceituação estática prevista no art. 81 do CDC com a tipologia dinâmica com base no conflito sugerida por Edilson Vitorelli. Ao analisar o conflito, poder-se-á identificar quais os interesses que integram o seu núcleo, e, assim, perceber se a hipótese é realmente de um litígio complexo que afasta o procedimento especial coletivo da Lei de Ação Civil Pública e CDC, porque são absolutamente inadequados à resolução destes conflitos. Assim, a partir da conjugação dos conceitos dinâmico e estático, é possível verificar se estamos diante de um conflito de interesses que deva ser solucionado por meio de um modelo de processo/procedimento especial para controle que tenha as seguintes características: e estruturais, a fim de facilitar o diálogo institucional entre os poderes; segunda, policêntricas, indicando a intervenção no contraditório do poder público e da sociedade; terceira, dialogais,
pela abertura ao diálogo entre o juiz, as partes, os representantes dos demais poderes e a sociedade. Quarta, de cognição ampla e profunda, de modo a propiciar ao juiz o assessoramento necessário ao pleno conhecimento da realidade fática e jurídica, colaborativas e participativas, envolvendo a responsabilidade do poder público. Sexta, flexíveis quanto ao procedimento, a ser consensualmente adaptado ao caso concreto. Sétima, sujeitas à informação, ao debate e ao controle social, por qualquer meio adequado, processual ou extraprocessual. Oitava, tendentes às soluções consensuais, construídas e executadas de comum acordo com o poder público. Nona, que adotem, quando necessário, comandos judiciais abertos, flexíveis e progressivos, de modo a consentir soluções justas, equilibradas e exequíveis. X, que flexibilizem o cumprimento das decisões. 11, que prevejam o adequado acompanhamento do cumprimento das decisões por pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou instituições que atuem sob a supervisão do juiz e em estreito contato com este. 29. Valendo-me do lúcido trabalho de Marcos de Araújo Cavalcanti, pensamos que é possível identificar na sociedade contemporânea brasileira 3 grandes grupos de litígios: a litigiosidade individual ou de varejo, que envolve questões de direito ou de fato peculiares e isoladas, de modo que os processos ajuizados com essas características não se enquadram no conceito de demanda repetitiva. B. A litigiosidade coletiva, que versa sobre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, submetidos ao judiciário através da propositura de demandas pelos legitimados coletivos. C. Litigiosidade em massa ou repetitiva, que envolve prioritariamente os direitos individuais homogêneos, levados a juízo por meio de uma pulverização de demandas individuais repetitivas que versam sobre questões de direito ou fáticas comuns. 30. Assim, com base no que foi dito, pode-se identificar 2 grandes grupos de interesses na nossa sociedade de massa: a. Os individuais puros e os b. Supraindividuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos. Este último tipo de interesse, B, seria aquele em que, independentemente da posição que o legitimado que o defende ocupe no processo, estaria em jogo a contenda envolvendo um interesse que transcendisse a noção de indivíduo que fosse comum em relação a todos. Uma vez identificado algum deste tipo de interesse supraindividual presente no conflito, verificando o seu núcleo e os interesses envolvidos, ter-se-ia como saber se é um litígio que justifica a adoção de um procedimento especial estruturante, ou se é caso de um litígio coletivo simples cujo procedimento especial da LACT concede-se é adequada para sua solução. Assim, por exemplo, uma empresa que não publica o relatório mensal do nível de emissão de particulados que lança no ar atmosférico tanto pode ensejar um litígio simples quanto um litígio complexo. Se o problema reside na publicidade da informação, teremos um litígio com núcleo de interesses envolvidos mais simples, seguindo a disciplina procedimental da tutela bipolar tradicional. Contudo, se esta divulgação não foi feita para ocultar o lançamento de gases tóxicos que possa ter gerado comprometimento da saúde da população circundante, dos trabalhadores, da fauna e da flora, etc., então podemos estar diante de um litígio complexo porque o seu núcleo é formado por vários interesses em movimento, de forma que a solução do problema deve ensejar um processo especial e estruturante. Um derramamento de óleo por um navio atracado num porto pode ser um litígio coletivo simples submetido ao procedimento coletivo tradicional ou então ser um litígio complexo. Imagine se a quantidade de óleo derramado foi de 1 litro. 31, ou se o montante derramado for absurdo pela explosão do navio contaminando praias, pessoas, fauna e flora, etc., a melhor solução será um procedimento especial para litígios complexos. 32. Já os individuais heterogêneos seriam aqueles em que nenhuma dessas nuances estaria presente, e, ao contrário, as características individuais do sujeito seriam marcantes, essenciais, exclusivas. Desta forma, lege lata, existem pelo menos 4 tipos de interesses estaticamente considerados que podem integrar o núcleo de conflitos de interesses: os difusos, os coletivos, os individuais homogêneos e os individuais heterogêneos. Os 3 primeiros são transindividuais e o último é individual. Este é o modelo atual de sociedade, complexo, dinâmico, com uma tessitura instável e muito influenciado pelos fenômenos de tempo e espaço. Quando esse núcleo é de tal forma complexo pelos vários interesses em rota de colisão onde soluções binárias não são adequadas, então estaremos diante de um litígio complexo que impõe um modelo especial de procedimento.